Salve, salve pessoal! Estamos a um mês do início da Premier League, hein? Então daqui para frente agora é virar a chave e falar, é claro, de várias questões importantes da próxima temporada envolvendo os times da Premier League. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vamos falar de um jogador, né, que sai enorme após o Mundial de Clubes. Vou falar para vocês quem é. E olha, ou ame ou odeio, porque o Mark Cucurella tá saindo enorme desse Mundial de Clubes com o Chelsea. Um dos jogadores defensivos mais importantes desse time do Chelsea, ao lado do Cole. Claro que o Chelsea ainda contou com uma ausência sentida do Fofaná, que é um zagueiro importante e um investimento pesado na história recente do time do Chelsea. Mas o Mark Cucurella, cara, é um exemplo de jogador vitorioso e jovem, né? 25 anos de idade o Cucurella. É, Claro que acaba sendo odiado por ser um jogador matreiro, um cara que gosta de uma catimba, gosta de uma provocação, e ficou muito mais evidente na Eurocopa, quando a Inglaterra foi derrotada para a Espanha do Cucurella, e o Cucurella acabou ali brincando, né, zoando o Haaland, por exemplo, e teve aquela do Cucurella, come uma paella, Cucurella toma uma estrela, né? Estrela Galícia, cerveja da Espanha, né? Que o Rala treme quando vê o Cucurella. Cara, eu acho que ele é um jogador. Pode ser a questão até folclórica, né? Por conta do seu comportamento bastante peculiar, mas em campo ele entrega dos dois lados do campo. Entrega demais. É muito bom ver o Cucurella jogar nesse time do Chelsea. Lembrando que a contratação do Cucurella foi uma das contratações mais caras do Chelsea, né? Na história recente, desde que o Todd Bowley assumiu o comando do Chelsea. Inclusive, o Chelsea, na gestão Todd Bowley, teve muito investimento em vários jogadores, alguns errados, alguns não digo, mas vários jogadores foram contratados de forma errada e que acabaram não dando certo. Mas o Cucurella é um deles, cara, que deu certo pra caramba. Foram 65,3 milhões de euros investidos na contratação do Cucurella junto ao Brighton em 2022. Antes disso, o Cucurella foi eleito o melhor jogador segundo os torcedores do Brighton, uma votação informal com os fãs. O Cucurella foi o jogador do Brighton na temporada 21-22. E isso fez com que o Cucurella se tornasse uma peça importante para o Chelsea contratar. Contratou o Cucurella, contratou o Caicedo, contratou o no Cowell, contratou o Fofaná, todos eles junto ao Brighton, né, que fez um caixa enorme com esses jogadores e são jogadores que ainda estão jogando no Chelsea, né? Desses investimentos pesados que o Chelsea realizou nos últimos anos da gestão Todd Bowley. Muito interessante ver isso. O Cucurella é um cara que entrega os dois lados do campo, pessoal, pelo seguinte: apoia muito bem no ataque e defende muito bem na hora que tem que defender, né? Ele foi muito importante na campanha do Chelsea no Mundial de Clubes e sem falar da alta presença dele de liderança dentro do time, né? Um jogador que mostra muita capacidade técnica e muita capacidade física para lidar com questões diferentes durante o jogo, quando o Chelsea está pressionado pelo adversário e ao mesmo tempo quando o Chelsea se aventura no ataque, acaba se transformando num ponta muito agudo para apoiar os atacantes, principalmente o Pedro Neto, Cole Palmer e também o João Pedro, nesse caso mais recente, com a chegada do avante brasileiro. Claro que o Chelsea chega para a próxima temporada muito forte. O Chelsea, com a conquista do Mundial de Clubes, coloca uma situação bastante importante. O Enzo Maresca provando que é um treinador que pode sim fazer com que o Chelsea consiga alcançar voos maiores na temporada. A gente sabe que o Mundial de Clubes não tem a mesma questão técnica e tática comparado a uma Champions League, mas é um Mundial de Clubes e o Chelsea conseguiu se suportar bem
durante essa competição, por mais que tenha perdido para o Flamengo na primeira fase e que mereceu perder para o Flamengo jogou um bolão contra o Chelsea e soube também ter muita paciência e muita calma, né, e experiência para eliminar Benfica, Palmeiras e Fluminense e dar um show contra o PSG na final, né? E é o Chelsea que tem o Palmer como um dos principais meio-campistas do futebol mundial na atualidade. É um jogador, sim, muito importante, que vale a pena a gente ficar de olho, sim. O Palmer tem 8 participações em gols em finais na sua carreira e só tem 23 anos, cara. É muito jovem. É um cara que tá vivendo sua melhor fase da carreira e no momento em que ele ressurge, né, pro, pro Chelsea, depois de uma temporada na Inglaterra muito ruim, principalmente na segunda metade da temporada europeia, né? O Cole Palmer é visto como uma das joias, mas já uma realidade, né, do que ele vem produzindo, vem criando, e ele ressurge contra o Palmeiras, né? E depois disso ele acaba sendo um cara muito importante na reta final do Mundial de Clubes e realmente sai eleito como o melhor jogador do Mundial de Clubes, pelo que produziu justamente nessas fases decisivas da competição, né? E claro que a grande liderança defensiva desse Chelsea é o Cucurella, cara. É o Cucurella que foi importante neutralizando o Dembélé na final do Mundial de Clubes. Foi o Cucurella que conseguiu segurar o John Arias no Fluminense na semifinal. Era o Cucurella marcando o Estevão, seu futuro parceiro de equipe no Chelsea nas quartas de final contra o Palmeiras. Então o Cucurella ele merece todo a menção, merece toda esse destaque pelo que ele tem de influência nesse time do Chelsea. É um jogador já experiente, né? Se você olhar o nível de idade do Chelsea, que não chega nem a 24 anos, né? Somando todas a média de idade dos jogadores. É um time muito jovem que tem o Cucurella como um dos jogadores mais velhos, ao lado do Robert Sanches, o goleiro, que tem 27 anos. O Cucurella tem 30, ele tem 25 anos. Ele está avaliado em 35 milhões de euros. E uma carreira onde ele nasceu no Barcelona, não teve espaço no Barcelona, foi para o Eibar, passou pelo Getafe, do Getafe foi para o Brighton, e do Brighton ele se consolidou na Premier League e hoje é o lateral esquerdo titular da seleção da Espanha, atual campeã europeia, e agora trabalhando para que consiga fazer uma campanha muito digna na próxima Copa do Mundo. Então, assim, os números do Cuculeiras são muito bons, né? É um jogador que foi se encontrando durante a sua passagem pelo Chelsea, né? Essa foi a terceira temporada dele no Chelsea e a melhor temporada dele artilheiro, né? 5 gols marcados na Premier League na temporada passada em 36 jogos e nas temporadas anteriores o Cucurella teve na temporada 23 e 24 21 jogos, não foi titular absoluto e muito menos a sua primeira temporada no Chelsea, que jogou 24 partidas, também longe de ser o titular absoluto dessa equipe. Então, pessoal, ame ou odeio, pode ser provocador, pode ser falastrão, mas ele é um jogador importante e influente para esse Chelsea e já é o quê? Um sinal de amadurecimento desse time para a disputa da próxima temporada. O Chelsea vai disputar a Champions League, vai ser o time campeão do mundo, vai estampar o pet de campeão do mundo pelos próximos 4 anos e está garantido na próxima edição do Mundial de Clubes da FIFA. O Cucurella representa um pouco desta evolução de experiência, de vivência desse Chelsea e que tem tudo para se consolidar agora na próxima temporada. Será que o Chelsea, com o João Pedro, tá dando um passo justamente para brigar pelo título da Premier League? Porque é um dos problemas que o Chelsea tinha, né? Era um atacante, um 9 mais confiável, né? E não é à toa que agora o Nicolas Jackson está sendo cotado para deixar o Chelsea, porque ele virou a terceira opção do ataque do time depois de 2 temporadas muito abaixo da crítica, né? Então, vamos aguardar. É o Chelsea evoluindo, crescendo, mostrando
bom futebol e, claro, ganhar do PSG, que é o time da moda, é o time que estava jogando um futebol mais vistoso na Europa nessa última temporada, ainda mais depois da forma como é, venceu seus adversários na mata-mata da Champions League, é muito importante, um peso fundamental, né? O Chelsea ter conseguido essa vitória para cima do PSG, que havia só tomado o gol contra o Botafogo na derrota para o Botafogo, até tomar 3 na final. Mas é o PSG que havia goleado a Inter de Milão na final do da Champions League. Era o PSG que eliminou o Liverpool, que para mim era um dos favoritos a ganhar a Liga dos Campeões. Então, realmente, o Chelsea mostrou capacidade e, claro, já mostra sinais de amadurecimento. E vamos ver como que vai ser essa progressão para a próxima temporada. Prevejo Paul Palmer ainda mais letal, o Enzo Fernandes uma peça cada vez mais importante no meio ao lado do Caicedo, uma zaga muito bem consolidada com o Fofaná recuperado de lesão com o Colwill, e aí o Reece James com o Malo Gusto ali na direita, ou talvez o ressurgimento do Reece James também no meio de campo, dependendo da situação como for, né? Mas acredito que o Reece James deva ser o titular na lateral direita e com o Cucurella na lateral esquerda. E é isso que o Chelsea tem muito a acrescentar. Até o próprio Robert Sanchez, o goleiro, que muitas vezes criticado, teve uma final digna de Peter Cech, que foi o goleiro lendário do Chelsea por mais de uma década, né? Então é muita coisa legal da gente ver desse time do Chelsea, que ainda vai ter o Estevão ingressando nesse ecossistema, com o João Pedro motivado ainda mais com essa boa aparição na reta final do Mundial de Clubes. Então vai ser muito legal, mas o grande foco de amadurecimento do Chelsea está em Marc Cucurella. Deixa seus comentários, deixa seu like, se inscreva no canal, bora resenhar aqui sobre Premier League e os clubes. Falta um mês para começar a Premier League e a gente vai com tudo nessa contagem regressiva, falando não só de mercado, mas também das principais notícias. E vamos analisar clube a clube por aqui para a gente ter esse papo muito próximo sobre os times da Premier League, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, te vejo em breve. Valeu!